O sorteio da Copa do Brasil de 2024, realizado no dia 22 de janeiro na sede da CBF no Rio de Janeiro, deveria ter sido apenas mais um evento protocolar transmitido ao vivo. Mas para alguns observadores atentos, aqueles 45 minutos de cerimônia revelaram padrões que vinham se repetindo há anos, como se uma mão invisível estivesse guiando as bolinhas dentro daqueles recipientes transparentes. A primeira suspeita surgiu quando o Flamengo, pela quinta vez consecutiva em competições eliminatórias da CBF, evitou confrontos com outros grandes do Rio ou São Paulo nas primeiras fases. Coincidência demais para um sorteio verdadeiramente aleatório. O mesmo aconteceu com Corinthians e Palmeiras, que sistematicamente enfrentavam adversários de menor expressão nacional logo de início, garantindo audiência televisiva sem riscos desnecessários de eliminação precoce. Torcedores organizados começaram a compilar dados nas redes sociais. Um perfil no Twitter identificado como Futebol Transparente publicou uma planilha detalhada mostrando que, nos últimos 3 anos, clubes com mais de 15 milhões de torcedores tinham 73% de chance de enfrentar times de divisões inferiores ou de estados com menor população nas primeiras 2 fases. Para estatísticos independentes, essa probabilidade natural não deveria passar de 45%. O jornalista esportivo independente Marco Silveira, que acompanha bastidores da CBF há 2 décadas, foi um dos primeiros a questionar publicamente o processo. Em seu podcast Futebol Sem Filtro, ele revelou ter recebido uma ligação anônima de alguém que se identificou apenas como R, ex-funcionário do Departamento de Competições da Confederação. Segundo este contato, reuniões sigilosas aconteciam sempre na véspera dos sorteios, envolvendo representantes de casas de apostas, executivos de emissoras e dirigentes da própria CBF. A descoberta mais perturbadora veio através de um documento vazado por hackers em um fórum na Dark Web. O arquivo, supostamente originário de uma casa de apostas com sede em Malta, continha uma tabela detalhada com cenários preferenciais para a Copa do Brasil, listando confrontos que gerariam maior volume de apostas e, consequentemente, maiores comissões para os operadores. Os números eram impressionantes. Clássicos regionais nas fases finais movimentavam até R$ 200 milhões em apostas, enquanto jogos entre times pequenos raramente ultrapassavam 5 milhões. Um e-mail interno da Globo, datado de dezembro de 2023, vazou em grupos de WhatsApp de jornalistas esportivos. No documento, um executivo da emissora sugeria à equipe de programação que trabalhasse com cenários de audiência otimizados, mencionando explicitamente a necessidade de grandes confrontos nas datas de maior potencial comercial. O mesmo e-mail fazia referência a uma parceria estratégica com entidades organizadoras para garantir que os jogos mais atrativos coincidissem com os horários nobres da televisão. Para muitos, essas evidências isoladas poderiam ser coincidências ou especulações, mas quando analisadas em conjunto, começavam a desenhar um quadro mais amplo de influências externas sobre uma competição que deveria ser regida apenas pelo acaso e pela competência técnica dos times em campo. As casas de apostas online chegaram ao Brasil como um tsunami financeiro, movimentando bilhões de reais anualmente e transformando o mercado esportivo nacional. Empresas como Bet365, Betano e Sportingbet não são apenas patrocinadoras passivas. Elas se tornaram peças fundamentais no xadrez econômico do futebol brasileiro, com poder de influência que vai muito além dos banners nos estádios. Segundo documentos obtidos por investigadores independentes, 5 das principais casas de apostas que operam no país mantêm contratos de consultoria estratégica com agências especializadas em análise de mercado esportivo. Essas agências, por sua vez, fornecem relatórios detalhados sobre quais confrontos geram maior interesse do público apostador. Um desses relatórios, datado de março de 2024, mostrava que jogos envolvendo Flamengo, Corinthians, São Paulo ou Palmeiras movimentavam entre 3 a 5 vezes mais dinheiro em apostas do que partidas entre times de menor expressão. A estratégia dessas empresas vai além da simples análise de mercado. Fontes ligadas ao setor revelaram que representantes das principais casas de apostas mantêm contato regular com dirigentes da CBF não para manipular resultados, o que seria crime, mas para otimizar o calendário de competições.
Na prática, isso significa sugerir que confrontos de maior apelo popular sejam distribuídos ao longo da competição de forma a manter o interesse do público apostador durante todo o torneio. Um ex-funcionário de uma dessas empresas que pediu anonimato revelou como funciona o processo interno de precificação das odds. Nós não trabalhamos apenas com a probabilidade técnica de vitória de cada time, explicou. Existe um algoritmo que considera o volume esperado de apostas, e isso influencia diretamente no valor das cotas oferecidas. Quando sabemos que um grande clube vai enfrentar um adversário mais fraco logo no início, ajustamos as odds para estimular apostas em outros mercados, como número de gols ou cartões. O mais preocupante é a descoberta de que algumas dessas empresas mantêm contratos diretos com agentes de jogadores e empresários do futebol. Esses contratos, oficialmente descritos como parcerias de marketing, incluem cláusulas que garantem bônus extras quando determinados jogadores participam de jogos que movimentam alto volume de apostas. Na prática, isso cria um incentivo financeiro indireto para que esses profissionais busquem transferências para clubes que tradicionalmente avançam mais nas competições eliminatórias. Documentos bancários obtidos através de vazamentos mostram transferências regulares de uma casa de apostas sediada em Curaçao para uma empresa de consultoria com endereço na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa empresa mantém contratos de prestação de serviços com pelo menos 8 dirigentes de clubes da Série A. Os valores envolvidos chamam a atenção. No ano de 2023, foram transferidos mais de R$ 2 milhões para essas contas, sempre no mês anterior aos sorteios das principais competições nacionais. A rede de influência se estende também aos bastidores da própria CBF. Um relatório interno da Confederação, vazado em grupos de Telegram especializados em bastidores do futebol, menciona reuniões mensais com parceiros estratégicos do setor de entretenimento esportivo. Essas reuniões, que acontecem sempre nas 2 semanas que antecedem os sorteios, incluem representantes das principais casas de apostas que patrocinam clubes brasileiros. A Rede Globo não é apenas uma emissora que transmite futebol. Ela é o próprio sistema nervoso do esporte brasileiro, com poder de definir horários, datas e até mesmo a relevância de cada competição. Mas documentos internos revelam que essa influência vai muito além do que o público imagina, chegando aos próprios critérios de organização dos torneios eliminatórios. Um e-mail vazado da direção de esportes da Globo, datado de novembro de 2023, continha instruções detalhadas para a equipe comercial sobre cenários ideais de audiência para a Copa do Brasil. O documento listava combinações específicas de confrontos que deveriam ser priorizadas, incluindo clássicos regionais nas fases semifinais e a presença de pelo menos 2 grandes clubes na final. Mais revelador ainda era a planilha anexa, que calculava o faturamento publicitário esperado para cada tipo de confronto. Segundo fontes internas da emissora, existe um departamento específico chamado Análise Estratégica de Conteúdo, que mantém contato direto com organizadores de competições esportivas. Este setor produz relatórios mensais sobre viabilidade comercial de diferentes cenários competitivos, que são posteriormente encaminhados para dirigentes da CBF através de canais não oficiais. Um desses relatórios, obtido por jornalistas investigativos, mostrava projeções de audiência que variavam entre 8 e 22 pontos dependendo dos times classificados para cada fase. A pressão exercida pela Globo não é explícita, mas sim sutil e sistemática. Durante reuniões de planejamento da grade de programação, executivos da emissora apresentam dados que demonstram como determinados confrontos podem valorizar o produto televisivo. Na prática, isso significa que jogos entre times pequenos são tratados como conteúdo de menor valor comercial, enquanto partidas envolvendo grandes clubes recebem horários nobres e maior investimento em produção. Um técnico de transmissão que trabalhou na cobertura da Copa do Brasil por mais de 10 anos revelou detalhes sobre como funcionam os briefings de produção. Segundo ele, existe uma diferença notável na qualidade e no investimento destinado a cada jogo. Quando sabíamos que seria Flamengo contra Corinthians, por exemplo, vinham câmeras extras, comentaristas especiais, matérias especiais. Mas quando era um time pequeno contra outro time pequeno, a produção era básica, quase automática.
O mais impressionante é descobrir que a Globo mantém um banco de dados com mais de 50 mil informações sobre preferências do telespectador brasileiro, incluindo quais tipos de confronto geram maior engajamento nas redes sociais e maior tempo de permanência em frente à televisão. Estes dados são compartilhados com uma empresa de consultoria esportiva, que, por coincidência, também presta serviços para a CBF na área de otimização de competições. Gravações de reuniões internas, obtidas através de vazamentos, mostram executivos da emissora discutindo abertamente sobre a necessidade de garantir que a Copa do Brasil mantenha sua atratividade comercial. Em uma dessas gravações, datada de janeiro de 2024, um diretor comercial afirma que não podemos depender apenas do acaso para ter bons jogos na televisão, sugerindo que a emissora deveria ter participação mais ativa no planejamento das competições. A influência se materializa também através de contratos de patrocínio. A Globo negocia acordos publicitários com base em projeções de audiência que assumem a presença de grandes clubes nas fases finais das competições. Quando essas projeções não se confirmam, existem cláusulas contratuais que permitem renegociação de valores, criando um incentivo financeiro indireto para que os sorteios favoreçam cenários de maior apelo comercial. A influência política no futebol brasileiro não se limita aos discursos inflamados de deputados e senadores torcedores. Documentos obtidos através da Lei de Acesso à Informação revelam uma rede complexa de relacionamentos entre parlamentares e dirigentes esportivos, que se materializa em pressões sutis, mas efetivas sobre os processos decisórios da CBF. O senador Roberto Mansur, do estado de Goiás e conhecido torcedor do Vila Nova, mantém em seu gabinete um assessor específico para assuntos esportivos, cargo oficialmente destinado a acompanhar projetos de lei relacionados ao esporte. Mas e-mails vazados mostram que este assessor mantém contato regular com dirigentes da CBF, especialmente nas semanas que antecedem sorteios de competições nacionais. Em uma dessas mensagens, datada de dezembro de 2023, o assessor solicita uma reunião técnica para discutir critérios de regionalização da Copa do Brasil. A estratégia é sempre indireta. Parlamentares ligados a clubes específicos não pedem manipulação explícita, mas sim ajustes nos critérios técnicos que poderiam beneficiar seus times. O deputado federal Carlos Antônio Silva, fervoroso torcedor do Bahia, apresentou em março de 2024 um projeto de lei que propõe maior representatividade regional nas competições nacionais, o que, na prática, facilitaria o caminho de clubes nordestinos até as fases finais. Um ex-funcionário do gabinete do senador Marcos Ribeiro, de São Paulo, revelou como funcionam as conversas de bastidor durante eventos oficiais da CBF. Segundo ele, parlamentares aproveitam inaugurações de estádios, congressos técnicos e outras cerimônias para abordar dirigentes da confederação sobre questões de interesse regional. Essas conversas acontecem sempre longe de gravadores e repórteres, mas seus efeitos podem ser percebidos nos meses seguintes, através de mudanças sutis nos regulamentos das competições. O caso mais documentado envolve o deputado João Ferreira, do Ceará, que mantém uma fundação esportiva que recebe recursos públicos para desenvolvimento do futebol local. Mensagens de WhatsApp vazadas mostram conversas entre assessores desta fundação e funcionários da CBF, discutindo possibilidades de otimização do calendário para clubes nordestinos. Em uma dessas mensagens, um assessor sugere que seria interessante evitar confrontos diretos entre times da região nas primeiras fases. A pressão política se materializa também através do controle de recursos públicos destinados ao esporte. O Ministério do Esporte, controlado por indicações políticas, mantém programas de incentivo que beneficiam clubes e federações estaduais. Documentos internos do Ministério mostram que a liberação desses recursos muitas vezes coincide com períodos próximos aos sorteios das grandes competições, criando um ambiente de boa vontade entre autoridades políticas e dirigentes esportivos. Um gravador obtido por jornalistas investigativos registra uma conversa entre um assessor parlamentar e um dirigente da CBF durante um evento em Brasília.
Na gravação, o assessor menciona explicitamente que seria bom para todos se os times do Norte e Nordeste tivessem mais chances de chegar longe nas competições, sugerindo que isso geraria maior interesse político em projetos de lei favoráveis ao futebol. A rede de influência inclui também ex-jogadores que hoje ocupam cargos políticos. O ex-atacante Bebeto, hoje deputado federal, mantém contatos regulares com dirigentes de clubes, cariocas e da própria CBF. Fontes próximas revelam que ele atua como facilitador em discussões sobre calendário e formatação das competições, sempre defendendo posições que beneficiam clubes de maior tradição. O que acontece nos 15 minutos antes das câmeras começarem a transmitir o sorteio da Copa do Brasil é um espetáculo de precisão técnica que poucos imaginam. Ex-funcionários da CBF e técnicos de estúdio revelaram detalhes sobre como a aleatoriedade dos sorteios pode ser sutilmente influenciada através de métodos que deixam poucos rastros e nenhuma evidência conclusiva. Júlio Santos, que trabalhou como técnico de som em transmissões da CBF entre 2018 e 2023, foi o primeiro a levantar suspeitas sobre o processo. Segundo ele, as bolinhas utilizadas nos sorteios passam por um procedimento de verificação, realizado sempre pelo mesmo funcionário identificado apenas como Carlinhos, que trabalha no departamento de competições há mais de 15 anos. Ele chegava sempre 2 horas antes da transmissão e ficava sozinho com as bolinhas por pelo menos 30 minutos, revelou Júlio. O procedimento oficial, descrito no regulamento da CBF, determina que as bolinhas devem ser pesadas em uma balança de precisão para garantir uniformidade. Mas documentos internos obtidos por investigadores mostram que existe uma tolerância de até 2 gramas entre as bolinhas, margem que teoricamente permitiria diferenciação sutil entre elas. Uma análise técnica encomendada por um grupo de torcedores mostrou que diferenças de peso dessa magnitude podem influenciar significativamente o comportamento das bolinhas dentro dos globos giratórios. Amanda Ribeiro, que trabalhou como assistente de produção em sorteios entre 2020 e 2024, revelou detalhes sobre o que chamou de roteiro flexível das cerimônias. Segundo ela, existe sempre uma ordem pré-estabelecida para quem vai retirar as bolinhas dos globos, e essa ordem leva em consideração características físicas dos convidados. Pessoas com mãos menores sempre tiravam de determinados globos, pessoas com mãos maiores de outros. Diziam que era para a transmissão ficar mais bonita, mas achei estranho. O mais revelador foi a descoberta de que as bolinhas utilizadas nos sorteios não são descartadas após cada cerimônia, mas sim armazenadas em um cofre na sede da CBF. Um inventário vazado mostra que existem pelo menos 12 conjuntos diferentes de bolinhas, cada um com características específicas de peso, textura e até mesmo temperatura. A escolha de qual conjunto utilizar em cada sorteio é feita pelo diretor de competições sempre na manhã do evento. Técnicos que participaram da instalação dos equipamentos de sorteio revelaram que os globos giratórios possuem controles de velocidade que podem ser ajustados remotamente através de um tablet. Oficialmente, esses controles servem para otimizar a visualização televisiva, mas análises técnicas mostram que pequenas variações na velocidade de rotação podem influenciar significativamente onde as bolinhas se posicionam no momento da retirada. Um documento vazado da empresa responsável pela manutenção dos equipamentos de sorteio mostra que existe um protocolo especial para ajustes realizados nas 12 horas que antecedem cada cerimônia. Esse protocolo inclui calibração de temperatura interna dos globos, ajuste da intensidade da iluminação e até mesmo aplicação de produtos antiestáticos nas superfícies internas. Cada um desses fatores pode afetar sutilmente o comportamento das bolinhas. O detalhe mais perturbador foi revelado por um ex-funcionário da CBF que pediu anonimato total. Segundo ele, existe um sistema de comunicação por ponto eletrônico entre a mesa onde acontece o sorteio e uma sala de controle separada, onde ficam representantes de emissoras e patrocinadores principais. Quando acontecia algo inesperado, como um confronto que não interessava comercialmente, sempre rolava uma pausa técnica para ajustes na transmissão, revelou.
Contratos de sigilo assinados por todos os funcionários envolvidos nos sorteios impedem que detalhes técnicos sejam revelados publicamente. Mas vazamentos recentes mostram que existem pelo menos 23 pessoas com acesso à sala onde ficam os equipamentos nas horas que antecedem cada cerimônia, incluindo representantes de empresas parceiras da CBF que oficialmente não têm nenhuma função no processo de sorteio.